A paz de Cristo nas suas vidas. Na semana passada nós não gravamos mensagem porque nós estivemos lá em Itapiranga e também em Silves. Nesses dois municípios nós visitamos, junto com os pastores de Itapiranga da primeira e da segunda igreja, e também com os irmãos lá de Silves, nós visitamos mais de 700 casas nesses dois municípios. De casa em casa, levando uma porção da palavra de Deus, deixando uma porção da palavra de Deus para eles, e também levando uma palavra de paz e uma palavra de esperança. Certamente que a paz e a esperança são coisas que nós precisamos muito nesta geração que nós estamos vivendo. Essa nossa geração é uma geração irada, uma geração que busca intriga, que busca brigas. Nos anos 90, três homens importantes daquela geração, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Mikhail Gorbachev, 1990, ele era presidente da antiga União Soviética. Gorbachev, ele tinha uma convicção de que nenhum país tem direito de anexar um outro país para si. Então ele libertou aqueles países que tinham sido anexados à União Soviética. Hoje, Putin está fazendo o inverso, está anexando essas nações. Depois nós tivemos em 1993, Nelson Mandela, um homem também muito conhecido, um pacifista, passou muito tempo preso. Mas um homem que a prisão não modificou a sua vida, ele não saiu irado, mas ele buscou sempre a paz. E em 1994, o líder da Palestina, Yasser Arafat, ele também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Cada pessoa que fala sobre um desses homens, ela vai contar uma história de acordo com aquilo que ela acha. Mikhail Gorbachev, como ganhou o Prêmio Nobel da Paz por libertar aquelas nações, dentro da própria Rússia, ele é visto como um traidor da pátria. Nelson Mandela, pela liderança branca, ele também era visto como um traidor. E Yasser Arafat, ele era visto por outros países, não só por Israel, como um financiador, como um terrorista. Quem escrever sobre o atual presidente e o ex-presidente que ganhou as eleições agora, cada pessoa que escrever, ela vai colocar aquilo que ela acha. Alguns vão escrever coisas maravilhosas, outros vão colocar coisas terríveis. Essas coisas, alguns vão exaltar suas biografias, outras vão escrever coisas que não vai ser boa para a sua biografia. Uma das coisas que a vida nos ensina é que muita gente, em uma sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade de aparência, elas observam apenas aquilo que nós parecemos ser. Quem melhor nos observa é a nossa família. Quem melhor nos observa são os nossos amigos íntimos. Mas quem nos observa com perfeição é Deus. É Deus que sabe o que nós somos. É Deus que sabe o que nós fazemos. Deus que sabe o que nós pensamos. Mas, entretanto, a família e os amigos mais íntimos, eles têm certamente que alguma coisa para falar da nossa vida. No livro de 2 Crônicas, um livro da Bíblia, nós encontramos ali no capítulo 21 a vida de um homem que optou pela perversidade. Ele era filho de um rei, o rei Josafá, e o seu avô, o rei Asa, também tinham sido reis bons. E quando Josafá estava para morrer, ele tinha vários filhos. Então, para cada filho, ele deu presentes, ouro, prata, e deu cidades para estes filhos. Mas para o filho mais velho, Jeorão, ele deu o reino, ele era o rei,
E também deu uma quantidade maior de riquezas para Jeorão. Depois que Jeorão assumiu o reino, ele matou todos os seus irmãos. Então, aquele homem, ele viveu uma vida de perversidade. E quando ele morreu, o texto bíblico assim descreve ele. Segundo as Crônicas 21:20 diz assim: e morreu Jeorão, sem deixar saudades. Essas coisas, elas são importantes, porque como é que os nossos filhos, como é que os nossos amigos olham a nossa vida? Nós somos pessoas confiáveis, nós somos pessoas amorosas, nós somos pessoas que dão uma influência positiva para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas hoje se preocupam muito em mostrar a aparência, mas entretanto, quem nos conhece na realidade são as pessoas que estão ao nosso redor. E a Bíblia diz que todos nós um dia haveremos de prestar contas com Deus, pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. Talvez a sua família não conheça Gorbachev, não conheça Nelson Mandela e não conheça Arafat. Mas a sua família conhece você. E como a sua família vai se lembrar de você? A sua família vai se lembrar de você como uma pessoa generosa, como uma pessoa amorosa, ou vão se lembrar de você como muitas pessoas, em especial muitos pais, que quando chegam em casa o ambiente pode estar bom, mas quando eles chegam em casa o ambiente fica carregado. A sua presença traz uma intranquilidade para as pessoas. Os seus filhos, a sua esposa vai se lembrar de você como um homem violento ou como um homem pacificador. As suas pessoas vão lembrar de você como alguém que se sacrificava pela família, como alguém que tinha respeito pelos valores morais, os valores éticos. A sua família vai se lembrar de você como uma pessoa que reagia de uma forma pacífica diante das situações. As nossas ações, elas são importantes, mas o que mais marca a vida das pessoas ao nosso redor são as nossas reações. Como é que nós reagimos diante de uma coisa que nos contraria? Essa época de eleição, ela revelou as reações de muitas pessoas, muitos cristãos. E você deve ter visto, para a vergonha do cristianismo, alguns padres largando a batina em plena missa. Alguns pastores, alguns diáconos, algumas pessoas de lideranças evangélicas falando mais de política do que de Jesus. Algumas pessoas que você pode falar de Jesus, você pode até queimar a Bíblia na sua frente. Isso está tudo bem. Mas que, entretanto, não fale nada, a mínima coisa daquelas pessoas que eles apoiam na política, porque aí você vai arrumar confusão. Muitas pessoas, nesse tempo de eleição, eles mostraram que são pessoas que não reagem bem quando são contrariados. As nossas ações, elas são importantes. Mas, entretanto, as nossas reações, elas mostram verdadeiramente o que somos. Se nós somos pacificadores, se nós temos domínio próprio, nós temos domínio próprio diante de uma frustração, se nós temos domínio próprio diante de uma acusação, diante daquilo que alguém quer nos perturbar. São essas coisas que revelam quem nós somos. A Bíblia, ela nos assegura que todos nós não somos bons por natureza, mas que Jesus, Ele tem poder para transformar o nosso caráter, transformar as nossas reações, fazer de um homem violento, de um homem ganancioso, fazer um homem generoso, fazer um homem pacífico. Muitas famílias, elas são abençoadas quando elas têm um pai amoroso, quando tem uma mãe generosa, quando os filhos se preocupam em
zelar pelo nome da família, quando os filhos se preocupam com os valores morais. Só Jesus, Ele pode nos transformar. Talvez seja tempo de você fazer uma análise da sua vida e ver como é que você reage diante das provocações. Ver como é que você reage, quais são as suas reações diante de determinadas situações. Mas uma coisa eu lhe digo, só Jesus tem poder de transformar a nossa vida, de nos fazer pacífico e pacificadores. Como você será lembrado? Você influencia positivamente a sua família? Os seus filhos se sentem bem? A sua esposa se sentem bem quando você chega em casa? O seu grupo cristão ou no seu trabalho, as pessoas se sentem bem quando você chega? Ou quando você chega, todo mundo se cala, porque as pessoas não podem falar nada, que você é um mal-humorado, ainda que tenha o nome de cristão? Pense nisso e peça para Jesus transformar a sua vida e fazer de você como o São Francisco na sua oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Esse é um tempo que o cristianismo precisa de pessoas pacificadoras. O mundo precisa de pessoas pacificadoras. O mundo precisa de pessoas, de cristão como você e eu, que leve esperança, que leve paz para as famílias. Pense nisso. Não importa se depois que você partir dessa para a eternidade, o seu nome vai ser nome de uma rua, de um hospital, de uma escola, de qualquer outra coisa desse tipo. Isso tem pouca importância. As pessoas não lhe conhecem. Mas o que tem importância é as pessoas lembrarem de você como saudade. Você como sendo um presente para aquela família que foi abençoada. Nesse tempo de pais violentos, padrasto, porque hoje nós temos muitas famílias que já estão no segundo, no terceiro relacionamento. E tem boas possibilidades de uma mulher que tem 3 filhos ou 4 filhos. Esses filhos serem de 2 ou 3 pais diferentes. E muitos pais se aproximam para maltratar as crianças, para violentar as crianças. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de ser um instrumento de paz para uma geração irada. Georão, o texto sagrado diz que morreu sem deixar saudade. Será que você também, como dizia o poeta Vinícius de Moraes, quando você estiver no caixão e no seu terno de cetim, as pessoas vão dizer, morreu sem deixar saudade, ou já foi tarde. Se tivesse ido antes, teria causado menos sofrimentos para a família. Pense nisso. E permita que Jesus faça as transformações que você precisa. E digo mais, seja o presidente atual, seja o ex-presidente que vai ser o próximo novamente, você que alimenta essa paixão por ele, se eles também não tiverem suas vidas transformadas por Jesus, esses homens também vão perecer na eternidade longe de Deus. Todo mundo precisa de Jesus. E a sua família precisa de você. Os seus amigos, a sua igreja, o seu grupo evangélico, o seu trabalho, precisa de pessoas que levem paz e esperança. Que Deus nos abençoe.